Olha, a nossa relação com a comida é uma das coisas mais complexas que existem, né? Para muita gente, vai muito, mas muito além de só se nutrir. É por isso que aqui a gente vai desvendar de um jeito bem simples e direto o que são de fato os transtornos alimentares. E para começar, já lanço uma pergunta que é super importante. Peraí, qual é a linha que separa um hábito alimentar de um transtorno? Sabe, quando que uma dieta ou um jeito de comer deixa de ser algo saudável e vira uma coisa que precisa de atenção, de cuidado clínico? É essa fronteira, que às vezes é bem fininha, que a gente vai começar a explorar agora. Então, antes da gente sair falando dos tipos específicos, a gente precisa entender o básico, né? Ter uma base sólida. Afinal de contas, o que define um transtorno alimentar? Olha só, a palavra-chave aqui é persistentes. Não é sobre ter tido um dia ruim com a comida ou, sei lá, uma semana meio desregrada. Não, não. A gente está falando de padrões que continuam, que se repetem sem parar e que acabam trazendo impactos de verdade, tanto para a saúde física quanto para o bem-estar emocional e social da pessoa. Tá, mas quando é que esses transtornos costumam aparecer? Bom, a verdade é que pode ser em qualquer idade, mas existem umas fases da vida que são mais críticas, sabe? Alguns transtornos, que a gente já vai ver quais são, podem começar logo na infância, mas o grande alerta é na adolescência. É ali que costuma ser o pico para o início da anorexia e da bulimia, com a idade média de desenvolvimento batendo ali entre os 18 e 21 anos. Mas por que isso acontece? Seria ótimo se tivesse uma resposta simples, mas não tem. Não existe uma única causa. Pensa numa mistura bem complexa de coisas. Tem os fatores biológicos, a predisposição genética, tem os fatores psicológicos, tipo perfeccionismo, ansiedade, e, claro, tem os fatores sociais e culturais. Aquela pressão toda por um corpo ideal que a gente vê por aí, sabe? Tudo isso junto pode ser um gatilho. Quando a gente fala de transtorno alimentar, quase todo mundo pensa logo em anorexia e bulimia, né? Mas, olha, isso é só a ponta do iceberg. O universo desses transtornos é bem maior. Então, bora conhecer agora alguns outros tipos que talvez não sejam tão famosos, mas que são igualmente sérios e importantes. E o primeiro que a gente vai falar pode soar até um pouco estranho para quem nunca ouviu falar. É o chamado pica. Basicamente, é um transtorno que envolve uma vontade persistente de comer coisas que não são comida. Isso mesmo. A pessoa com pica tem o impulso de comer substâncias como papel, sabão, carvão, terra. E aqui é super importante fazer uma distinção, ok? Não é a mesma coisa que um bebê que está explorando o mundo e coloca tudo na boca. Não. Aqui a gente está falando de um comportamento recorrente, um impulso, que pode levar a problemas de saúde muito, muito sérios. Ok, seguindo adiante, temos o transtorno de ruminação. O nome é um pouco diferente, eu sei, mas ele descreve uma condição bem específica: a regurgitação repetida de alimentos que já foram engolidos. Funciona assim: a comida volta para a boca, mas sem aquele esforço, sem a náusea de um vômito. Aí a pessoa pode mastigar de novo, engolir ou simplesmente cuspir. E esse comportamento, que pode se tornar um hábito, é perigoso. Pode causar desnutrição, atraso no crescimento, e isso é especialmente preocupante quando acontece com crianças. Agora, vamos falar de um transtorno chamado transtorno alimentar restritivo evitativo, ou TARI. E aqui, gente, presta muita atenção nesse detalhe, porque ele é crucial. A pessoa restringe o que come, sim, mas o motivo não tem absolutamente nada a ver com medo de engordar ou com a imagem corporal. Então, por que a pessoa com TARI evita comer? Os motivos são outros. Pode ser uma falta total de interesse pela comida, uma sensibilidade muito grande a cheiros ou texturas, ou até um medo intenso de engasgar depois de algum trauma. E as consequências são sérias: perda de peso, deficiências nutricionais graves e até problemas sociais, como não conseguir sair para comer com os amigos. Mas reforçando, a chave aqui é que a preocupação com o peso ou a forma do corpo não existe. Bom, agora sim a gente entra nos transtornos alimentares mais conhecidos, aqueles que a maioria das pessoas já ouviu falar. E aqui o foco muda completamente. O centro de tudo passa a ser a preocupação com o peso e a forma do corpo. Estamos falando da anorexia e da bulimia nervosa. É super importante entender a diferença entre os dois. De um lado, na anorexia nervosa, a principal característica é uma restrição alimentar muito intensa que leva um peso corporal perigosamente baixo. E junto com isso, vem um medo gigantesco de engordar e uma visão completamente distorcida do próprio corpo. Do outro lado, na bulimia nervosa, o que marca o transtorno é um ciclo.
Primeiro, a pessoa tem episódios de compulsão, come muito de uma vez, e depois vem a compensação para tentar evitar o ganho de peso, como forçar o vômito ou usar laxantes. E um ponto crucial: na bulimia, o peso da pessoa pode estar normal, o que às vezes torna o transtorno mais difícil de ser percebido. E só para a gente ter uma ideia da gravidade do que estamos falando, a anorexia nervosa tem uma taxa de mortalidade de cerca de 5% por década. É um número assustador. É uma das taxas mais altas entre todos os transtornos psiquiátricos. Isso sem contar o risco altíssimo de suicídio. Fica claro por que buscar tratamento é tão urgente, né? Isso tudo nos leva a um último transtorno que a gente vai detalhar. A gente acabou de ver que na bulimia existe a compulsão e depois a compensação, certo? Mas e se a compulsão vier sozinha, sem essa segunda parte? Pois é, essa pergunta nos leva direto ao transtorno de compulsão alimentar. A definição aqui é bem direta. A pessoa tem episódios recorrentes de comer exageradamente, com aquela sensação horrível de perda de controle, mas, diferente da bulimia, não existem os comportamentos compensatórios, como vômito ou jejum. Mesmo assim, o sofrimento e angústia que vem depois são imensos. É um ciclo muito doloroso. Geralmente começa com a pessoa comendo uma quantidade enorme de comida num curto espaço de tempo, muitas vezes escondido, até sem fome. Durante esse episódio vem a sensação de que não dá para parar, a perda de controle total, e o depois é terrível. Vem uma onda de culpa, de vergonha, de nojo de si, e esses sentimentos, infelizmente, acabam se tornando gatilho para a próxima compulsão. Bom, depois de passar por todos esses quadros, vamos agora dar um passo atrás para fazer uma reflexão final para amarrar o impacto de tudo isso. Lembram que lá no comecinho a gente definiu esses transtornos pelos impactos na saúde física e psicossocial? Pois é, essa frase resume perfeitamente. É muito importante entender isso. Transtorno alimentar não é escolha. Não é frescura, não é um estilo de vida, não é uma fase. São condições de saúde mental sérias, com consequências profundas em absolutamente todas as áreas da vida de alguém. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Agora, entendendo um pouco melhor a complexidade e a seriedade de tudo isso, como é que esse conhecimento pode mudar a forma como a gente conversa sobre alimentação, sobre corpo, sobre saúde mental, seja na nossa família, com os nossos amigos ou na sociedade em geral? Fica aí a reflexão.